A fé não torna as coisas fáceis, ela torna possível o que parece impossível aos olhos humanos. Capítulo 8. Superando desafios com fé. Fé é uma das palavras mais faladas entre nós, mulheres cristãs, mas talvez seja também uma das mais mal compreendidas. Durante muito tempo, eu pensei que fé era simplesmente acreditar. Acreditar que Deus podia, que Ele faria, que tudo ia dar certo no final. Mas viver uma fé madura exige mais do que frases bonitas e convicções declaradas em momentos de forças. Fé de verdade é seguir acreditando quando o chão desaparece, quando as respostas atrasam, quando o silêncio de Deus ecoa mais alto em qualquer oração. Foi em meio de um desses desertos que aprendi que a fé se parece mais com gestação do que com movimento. Não é algo que a gente faz com as mãos, é algo que a gente carrega por dentro. Assim como uma gestação exige tempo, cuidado, adaptação e mudanças, a fé também exige que a gente suporte, alimente, proteja e espere. O problema é que fomos ensinados a relacionar fé com ação imediata, mas Deus trabalha no processo. E muitos desses processos envolvem dias em que tudo que temos é a convicção de que Ele está, mesmo não sentindo que Ele está. Há um momento na caminhada de quem crê em que o ciclo da fé nos coloca no que eu chamo de estação de outono. É quando parece que tudo começa a cair. O que antes florescia se desfaz. O que antes era claro escurece. A beleza sai de cena e as certezas murcham. Mas o outono não é o fim. Ele é a preparação. Ele é o tempo em que Deus nos convida a amadurecer o que estamos gerando, mesmo sem ver sinal algum. Fé não é sobre enxergar, é sobre continuar mesmo sem ver. A estação do outono é cruel para quem quer resultados imediatos, mas ela é valiosa para quem está disposto a crescer por dentro, porque é nela que a gente descobre se nossa fé está apoiada em promessas ou no prometedor, no visível ou no invisível, no que sentimos ou no que sabemos. O que me sustentou nesse tempo foi aprender que a fé que Deus espera de mim não precisa ser barulhenta, precisa ser firme, silenciosa, com raízes, profundo o suficiente para suportar o que os olhos não compreendem. Foi nesse entendimento que a palavra começou a fazer mais sentido. Em vez de me cobrar uma fé performática, comecei a desejar uma fé estável. Uma fé que não depende do que Deus faz, mas do que Ele é. Tiago escreveu isso com clareza. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1, do 2 ao 4. É forte pensar que Deus usa a prova não para nos envergonhar, mas para nos amadurecer. O objetivo da provação não é nos derrubar, é nos completar, é nos tornar inteira. E isso exige perseverança. Essa fé silenciosa que escolhe permanecer, mesmo quando tudo grita para desistir. Perseverança é quando você continua gerando mesmo quando não vê mais forma. É quando você sente cuidado da promessa mesmo quando ela parece distante. É quando você acredita que aquilo que Deus falou ainda tem validade, mesmo que os prazos humanos tenham vencido. Eu precisei aprender que fé não acelera processo. Ela fortalece o coração para suportá-lo. Fé não é mágica, é maturidade. Fé é o que te impede de desistir na véspera do nascimento.
É o que te faz continuar alimentando um sonho, mesmo quando ninguém mais acredita nele. É o que te faz caminhar quando tudo o que você vê é uma palavra e nada mais. E talvez você esteja nesse lugar agora, segurando o que Deus te prometeu, mesmo sem nenhum sinal que vai acontecer, gerando no escuro, vivendo entre contradições e silêncio, entre expectativa e cansaço. E está tudo bem. O céu ainda está acompanhando cada movimento. Deus não se esqueceu de você. Ele só está fazendo com que sua fé deixe de ser superficial, para que ela se torne parte de sua estrutura. Um dos maiores testes da fé não está naquilo que esperamos, mas no modo como reagimos durante a espera. Porque o tempo entre a promessa e o cumprimento é muitas vezes o terreno onde os maiores milagres acontecem. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. É nesse intervalo que Deus mexe em motivações, em intenções, em zona de conforto. É ali que Ele nos mostra que o que Ele quer formar em nós é tão importante quanto o que Ele prometeu entregar. A fé que amadurece nos convida a tirar os olhos do relógio e colocá-los no céu. É fácil perder a confiança quando tudo parece parado, mas eu precisei entender que estagnação nem sempre é a ausência de Deus. Às vezes, é só o solo se fortalecendo para que a promessa não nasça prematura. E foi nesse entendimento que o outro versículo se tornou ainda mais vivo dentro de mim. Ora, a fé é a certeza do que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Certeza do que esperamos, prova do que não vemos. Ou seja, a fé, a convicção interna que não depende do que os nossos olhos confirmam. É o que segura o coração quando os sinais externos dizem que tudo morreu. A fé, nesse sentido, é resistência espiritual. Ela nos impede de recuar quando tudo dentro de nós quer parar. Ela nos ancora no invisível, quando o visível já não nos inspira. Ela nos lembra que Deus é Deus, mesmo quando tudo parece silêncio. E é nessa hora que a fé se torna não só uma esperança, mas uma proteção. Foi a fé que me impediu de desistir daquilo que Deus ainda estava formando. Foi ela que me manteve de pé, mesmo quando o medo quis me paralisar. Quando a opinião das pessoas quis me fazer retroceder. Quando os resultados me disseram que era melhor deixar para lá. Fé não é só crer, é permanecer. É seguir acreditando, mesmo quando a lógica diz que já passou da hora. É guardar o ventre espiritual, mesmo quando o mundo grita que você está atrasada. É continuar alimentando o que Deus plantou, mesmo sem aplauso, sem prova, sem sinal. Mas há algo que ninguém te conta sobre esse tipo de fé. Ela cansa. Não é raro se pegar pensando se você não entendeu tudo errado. Se o que você está gerando ainda está vivo. Se o que parecia promessa não era apenas empolgação do seu coração. E nesse momento de dúvida, o que mais precisamos é de direção e não de julgamento, porque Deus não rejeita a fé cansada. Ele só quer que a gente continue caminhando, mesmo que seja aos tropeços. O que sustenta não é a perfeição da fé, é a fidelidade de quem prometeu. O céu não espera que você caminhe com firmeza o tempo todo, mas espera que você caminhe mesmo quando os pés doem. Foi nesse lugar que Romanos 8:28 começou a ganhar outro sentido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, passou a incluir o que eu nunca quis viver. Incluir os atrasos, os nãos, os silêncios. Incluir também os dias em que eu duvidei. E mais do que isso, me ensinou que fé não é negar a dor, é não deixar que a dor tenha a última palavra. Deus age até no que parece fora do script. Age nos bastidores,
age no intervalo, age no silêncio. E é por isso que eu sigo. Não porque tenho todas as respostas, mas porque conheço a voz que me chamou. Não porque tudo faz sentido agora, mas porque eu sei que lá na frente eu vou olhar para trás e dizer: foi Deus. E Ele sempre soube o que estava fazendo. A fé que realmente sustenta não é aquela que impressiona os outros. É aquela que segura você no silêncio, na espera, na dúvida. Nos dias em que você mesma não sabe se está forte ou só está tentando sobreviver. Superar desafios com fé não é ignorar a dor. É escolher continuar apesar dela. É cuidar do que Deus colocou em você, mesmo quando há plateia, aplausos ou confirmação. É permanecer crendo quando tudo parece se desfazer. Talvez a sua estação hoje seja de folhas caindo, de silêncio de Deus, de gestação no escuro. Mas eu te digo, essa estação não é o fim, é preparação, é raiz, é transformação invisível. Fé não se prova quando tudo dá certo. Fé se prova quando você continua cuidando do que carrega por dentro, mesmo quando não vê sinal nenhum do lado de fora. E se tem algo que possa afirmar com certeza é que nada que você vive pela fé passa despercebido pelo céu. O que você está gerando vai nascer no tempo certo, do jeito certo, com a maturidade que só a fé silenciosa é capaz de produzir. Vamos orar? Papai, hoje eu só quero descansar em Ti. Não quero te impressionar com palavras grandes, só quero te entregar o peso do que ainda estou gerando. Tu sabes do meu cansaço. Tu vê os lugares onde ninguém entra. Tu conhece os dias em que eu continuo crendo só porque não sei mais o que fazer além disso. Me ajuda a permanecer, a segurar firme o que o Senhor colocou no meu ventre espiritual, a resistir à tentação de desistir no 8º mês, a confiar no teu tempo, mesmo quando tudo em mim quer correr. Papai, me ensina a ter uma fé que não precisa aparecer. Uma fé que não busca aplausos, que não precisa de sinais todos os dias. Uma fé que floresce no escuro, que amadurece no silêncio e que gera vida, mesmo quando o mundo acha que está tudo parado. Se algum dia eu quiser desistir, me lembra com ternura. Filha, o que você está gerando vai nascer e vai carregar a minha marca. Amém.